A manhã chegou sem precisar do despertador. Como de costume, Valentina Yakovlevna abriu os olhos exatamente às 6h30. 30 anos trabalhando na fábrica haviam moldado seu corpo a uma rotina militar. Mesmo depois de 8 anos de aposentadoria, o hábito persistia, recusando-se a deixá-la dormir além da hora. Permaneceu alguns instantes deitada, ouvindo o silêncio espesso do apartamento na antiga construção stalinista. Pelo vidro da janela, o amanhecer de março ainda se insinuava tímido, como se hesitasse em assumir o dia. Levantou-se com lentidão, envolveu-se no ralo roupão de chita desgastado pelo tempo e dirigiu-se à cozinha. Os gestos eram automáticos, aperfeiçoados por décadas. Ligar a chaleira elétrica, pegar o pão, cortar 2 fatias finas, uma para passar manteiga, outra para cobrir com uma fatia de queijo processado. Esse café da manhã simples havia se tornado um ritual desde os tempos em que cada moeda precisava ser contada. Será que vai dar até o final do mês? Murmurou, espiando a carteira de couro rachado que guardava no bolso do avental. 340 rublos. Faltavam ainda 10 dias para o pagamento da pensão. Balançou a cabeça em sinal de resignação e tomou um gole de chá, já frio. Uma corrente de ar gelado entrava pela fresta da janela entreaberta. O sol de março, que começava a despontar sobre os telhados dos prédios vizinhos, enganava com sua aparência quente. No parapeito, vasos de gerânios e violetas africanas disputavam espaço, um dos poucos luxos que ainda podia se permitir. Após o café, Valentina percorreu a casa como fazia todas as manhãs. Os 2 cômodos do apartamento herdado da sogra, com seus tetos altos e paredes grossas, haviam sido seu porto seguro quando tudo mais desabou. Os móveis, a cômoda de madeira entalhada, o aparador com portas decoradas, o sofá de braços de madeira escura e a mesa redonda coberta por uma toalha pesada, guardavam memórias de tempos melhores quando risadas ecoavam pela sala. Parou diante do retrato do marido. Yakov olhava fixamente da fotografia emoldurada em madeira simples, jovem, com os cabelos espessos e rugas sutis ao redor dos olhos, traço de seu humor irônico. Ao lado, outras imagens. Anton em traje de formatura da universidade, Liuba ao lado do marido, Dashenka em um vestido da moda e algumas fotos mais recentes dos netos. Estas, porém, não eram atualizadas havia anos. E aí, Yasha, como estão as coisas por aí? Perguntou em voz baixa, passando os dedos pela moldura como se tirasse uma poeira invisível. Março novamente. Em breve 36 anos sem ele. Do banheiro, trouxe uma caixa de plástico amarelada pelo tempo, onde guardava os remédios. Era a hora de tomar o comprimido para a pressão, mas partiu ao meio. Precisava economizar, a caixa custava caro. Engoliu a metade com água da torneira, fazendo uma careta com gosto metálico. A luz da manhã invadia o cômodo, e Valentina decidiu lavar o chão. Apesar da dor nos joelhos, não conseguia ficar parada. Puxou o balde e o pano de chão debaixo da pia, encheu de água e começou a passar. Enquanto as mãos executavam os movimentos mecânicos, as lembranças a invadiam. 36 anos antes, a vida havia virado de cabeça para baixo em questão de horas. Yakov chegou do trabalho queixando-se de uma dor de cabeça forte e na manhã seguinte não acordou mais. Um derrame. 40 anos era muito cedo para partir. Ficou sozinha com 3 filhos pequenos. Anton com 7, Liuba com 4 e Dashenka que mal havia aprendido a andar. A salvação veio da fábrica Zariá. Mesmo sem experiência, a contrataram como tecelã. Os teares faziam um barulho ensurdecedor, nos primeiros dias precisava tampar os ouvidos, e as mãos doíam tanto ao final do expediente que mal conseguia segurar um copo. Mas lá havia um salário, vale para a colônia de férias para as crianças e cestas básicas. Suspirou, mergulhando o pano no balde. 42 anos diante daqueles teares. E para quê? A aposentadoria mal chegava a 15.500 rublos. Um terço ia embora com as contas de luz, água e gás. Outro quarto, com remédios. O que sobrava mal dava para comida e roupa. Esta, aliás, não comprava há anos, apenas remendava as peças velhas. Os filhos cresceram e seguiram seus caminhos. Anton realizou o sonho do pai e tornou-se engenheiro. Liuba virou professora. Dashenka foi para Moscou e trabalhou em uma empresa de comércio. Cada um com sua vida, seus afazeres. As ligações eram raras. Anton havia perguntado sobre sua saúde no mês passado em uma conversa curta e formal. Liuba ligou 3 semanas atrás, desabafando sobre o marido e as dívidas. Dashenka apenas no Réveillon por 5 minutos entre um brinde e outro. Tudo bem, mamãe, só estou muito ocupada. Você se cuida aí. Valentina terminou de lavar o canto perto do fogão quando sentiu algo estranho.
Uma dor surda espalhou-se pelo peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração entre dedos de aço. Tentou se endireitar, mas a dor irradiou pelo braço esquerdo, atingindo o ombro, o pescoço, a mandíbula. Meu Deus! Sussurrou, esticando a mão em direção a uma cadeira. A sala começou a girar. O mundo reduziu-se a um ponto pulsante de agonia. Os dedos afrouxaram, e o pano caiu no chão com um baque úmido. Deu um passo trôpego, mas as pernas fraquejaram. Ao cair, esbarrou em uma frigideira que estava no fogão, fazendo-a despencar com estrondo sobre o piso de cerâmica. O último som que ouviu, através de uma névoa espessa, foi a voz alarmada da vizinha do outro lado da porta. Valia, Valia, está tudo bem aí? Depois, apenas escuridão. Claudia Petrovna Sukareva terminava seu chá da manhã quando ouviu o barulho vindo do apartamento ao lado. Ela e Valentina eram vizinhas havia mais de 30 anos, desde que Claudia se mudará para aquele prédio antigo após o casamento. Valia, chamou batendo na porta. Abra, Valia. Silêncio. Só se ouvia o som da água correndo, provavelmente a torneira havia ficado aberta. Claudia experimentou a maçaneta e a porta cedeu, surpreendentemente destrancada. Na cozinha encontrou Valentina estirada no chão, pálida como giz, os lábios arroxados. Deus do céu, Valiusha! Exclamou, correndo até o telefone. Chamem uma ambulância, depressa. A equipe médica chegou em 12 minutos. Um jovem médico com olheiras fundas avaliou a situação com rapidez. Infarto agudo do miocárdio, disse ao enfermeiro, enquanto conectava os eletrodos do cardiógrafo. Pressão 90/60. Pulso arrítmico. Vamos iniciar a trombólise. Claudia observava de longe, a mão pressionada contra a boca. Ela vai sobreviver? Conseguiu perguntar. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, respondeu o médico, injetando o medicamento na veia. Você é parente? Só vizinha. Os filhos moram longe, cada um no seu canto. Precisamos interná-la. Reúna suas coisas, documentos, roupas de cama, itens de higiene. Claudia correu pelo apartamento juntando o necessário. Encontrou o passaporte, a carteira do plano de saúde e o comprovante de aposentadoria. No armário, pegou uma camisola, chinelos e a escova de dentes dentro de um copo de plástico. Força, Valiusha! Murmurava, enquanto via os paramédicos colocarem a amiga na maca. Valentina abriu os olhos em um quarto do setor de cardiologia. O som ritmado dos monitores, o cheiro de antisséptico e algo indistinto, típico de hospitais. Havia 6 leitos na enfermaria, mas só conseguia enxergar 2 companheiras de quarto, uma senhora idosa lendo um livro gasto e uma jovem conectada a tubos e fios, dormindo profundamente. Acordou. Ótimo. Uma médica de meia-idade, com um crachá onde se lia Petrova ON, cardióloga, aproximou-se. O que aconteceu comigo? Perguntou Valentina, a voz tão fraca que mal a reconheceu. Infarto do miocárdio, Valentina Yakovlevna. Teve sorte de a vizinha ter agido rápido. Mais meia hora e poderia ser tarde. A médica consultou os dados em um tablet. Como está se sentindo? Fraca. E aqui dói, respondeu, tocando o peito. Isso é normal. Agora, o mais importante é repouso absoluto. Nada de preocupações, nada de esforço. Vamos cuidar de você. A médica saiu, deixando Valentina sozinha com seus pensamentos. O medo a invadia em ondas. O que viria pela frente? Quem cuidaria dela? No bolso, apenas 340 rublos. E as contas do hospital? Chamou uma enfermeira que passava pelo corredor, uma mulher corpulenta, de rosto cansado mas expressivo. Posso pedir um favor? Claro, vovó. O que precisa? Ligue para meus filhos, por favor. Ditou os números que decorara há décadas. Diga que estou no hospital. Problemas no coração. A enfermeira anotou os contatos em um pedaço de papel. Vou ligar assim que terminar o plantão, prometeu, guardando o bilhete no bolso do jaleco. A enfermeira prometeu ligar assim que o plantão terminasse, e Valentina recostou-se no travesseiro. Uma lágrima solitária escorreu por sua face. Agora, com certeza, eles veriam. Veriam como ela estava mal, como precisava deles. Finalmente entenderiam que ela não era apenas uma mãe resmungona e velha, mas alguém que os amara mais do que tudo na vida. Antoshenka, Lyuboka, Dashenka pensava, olhando para o teto alto do quarto de hospital. Onde estão vocês, meus queridos? O coração da mamãe dói tanto sem vocês. Amanhã no hospital entrava sorrateira, trazendo consigo o cheiro de cloro e o barulho das carrinhas de café da manhã. Valentina acordou com ruído e com esforço apoiou-se nos cotovelos. A noite havia sido difícil. O coração ora parava, ora disparava, e os pensamentos sobre os filhos não a deixavam dormir. Cada rangido da porta parecia ser o passo esperado dos visitantes.
A companheira de quarto, uma mulher robusta com o rosto inchado, cumprimentou-a com um aceno amigável. Minha filha prometeu trazer laranjas hoje. Quer uma se eu receber? Valentina sorriu com gratidão. Na pequena comoda nem um doce, nem mesmo pasta de dente. Apenas o que Cladia, a vizinha, havia jogado às pressas em uma sacola na noite anterior. No corredor, ouviram-se passos. Era a mesma enfermeira de ontem, segurando um caderno gasto. Valentina Yakovlevna, liguei para seus filhos ontem. Eles disseram que retornariam a ligação. A voz de Valentina tremeu. E meu telefone? Ainda não trouxeram? Sua companheira de quarto prometeu trazer hoje. Enquanto isso, você pode ligar do posto se precisar. Às 10 da manhã, levaram Valentina de cadeira de rodas para a sala de procedimentos. Soros, injeções, eletrocardiograma. Tudo parecia um borrão. Ao voltar para o quarto, ela ouviu a enfermeira falando ao telefone do lado de fora da porta. Alô, Anton Yakovlevich? Aqui é a primeira cidade hospital, departamento de cardiologia. Sua mãe está internada com um infarto. Valentina tensionou-se, tentando captar a resposta do filho. O quê? Infarto? Sério? A voz de Anton soava preocupada, mas distante. Escute, estou em uma reunião importante agora. Eu retorno a ligação em 1 hora. Tudo bem. Sim, anotou o número. Como ela está? A enfermeira respondeu algo, mas Valentina já não ouvia mais. O coração doía, e não era por causa da doença. Uma reunião era mais importante que a mãe? 1 hora depois, o próximo telefonema foi para Lyubov. Valentina ouviu a filha chorar ao telefone. Mamãe querida, como isso aconteceu? Meu Deus, que pesadelo! No peito, um calor se espalhou com aquelas palavras. Pelo menos alguém se importava de verdade. Posso falar com ela? Perguntou Lyubov. A enfermeira espiou pela porta. Valentina Yakovlevna, sua filha está na linha. Com dificuldade, Valentina levantou-se da cama e arrastou-se até o posto de enfermagem. As mãos tremiam ao pegar o telefone. Lyubovka, filhinha, mamãe. Na voz de Lyubov misturavam-se alívio e ansiedade. Como isso aconteceu? Como você está? Não é nada, meu amor, mentiu Valentina, forçando um tom animado. O coração está um pouco teimoso. É a idade. E você, as crianças estão bem? A voz de Lyubov mudou instantaneamente. Ah, mamãe, aqui está um caos. O Petia está com febre de 39 há 3 dias e não conseguimos baixar. O Sergei viajou a trabalho por 1 semana. Os mais velhos estão na escola. Estou me dividindo em 1000. Valentina sentiu a esperança se esvaindo. Entendo, filhinha. Você é forte, sempre deu conta. Mas eu não estou conseguindo, mamãe. Talvez no final de semana, se o Petia melhorar, eu venha com certeza. Claro, Lyubovka, engolindo o nó na garganta. Cuide do Petia, ele é tão pequeno. Eu me viro. Quando Daria ligou, Valentina já não alimentava ilusões. E de fato, ao ouvir sobre a mãe, a filha mais nova exclamou: Mãe, que pesadelo! Meu Deus, fiquei tão assustada. Você está viva? Por enquanto, respondeu Valentina seca. Quando você vem? O silêncio do outro lado da linha prolongou-se. Mãe, tenho uma apresentação para um cliente-chave amanhã. Dependendo dela, continuo na empresa ou não. Depois ainda tenho que entregar uma análise. A voz de Daria soava culpada, mas firme. As passagens estão 8.000 ida e volta, e só recebo no dia 25. Eu entendo, filha. Não se preocupe, foi tudo que Valentina conseguiu dizer. O importante é você se recuperar, tá? Vou assim que puder, garantiu Daria. Precisa de dinheiro? Posso transferir um pouco? Não, não precisa. Eu me viro, cortou Valentina e desligou. De volta ao quarto, ficou muito tempo olhando pela janela. Do lado de fora, nuvens cinzentas de março deslizavam, deixando passar, de vez em quando, uma luz solar fraca. Quão parecido com sua vida, raros clarões em meio a uma cinza contínua. Anton só retornou à ligação às 19 horas, quando Valentina já quase adormecia. Mãe, como você está? Sua voz soava cansada. Segure-se aí. Estamos em correria aqui. Talvez amanhã eu consiga escapar por 1 hora. Não precisa, filho, respondeu Valentina, colocando em cada palavra toda a amargura. O trabalho é mais importante. Mãe, o que é isso? Começou Anton, mas ela já não ouvia. Boa noite, Antosha. Os olhos de Valentina encheram-se de lágrimas repentinas. Imediatamente, ela se arrependeu das palavras duras. Sabia como a vizinha havia sofrido com o diagnóstico de infertilidade na juventude, mas o orgulho não permitiu que pedisse desculpas. Continue defendendo-os, então murmurou Cladia, recolhendo a bolsa com gestos secos. Só que eles não te defendem, Valia. Nem um pouco. Quando a porta se fechou atrás da vizinha, Valentina ficou sozinha de verdade.
Agora, uma solidão sem esperança, sem apoio, sem ilusões. A noite foi longa. Os remédios não faziam efeito, e os pensamentos zumbiam como um enxame perturbado. À luz fraca do abajur, ela observava suas mãos, marcadas pelo trabalho, com dedos nodosos e veias saltadas. Aquelas mãos balançaram berços, lavaram fraldas, prepararam almoços, costuraram roupinhas infantis com retalhos de tecidos adultos. Lembrava-se de como se privou de tudo para comprar o primeiro terno de Anton na formatura, de como pegava plantões extras para pagar o professor particular de Liuba, de como juntou moeda por moeda para o bilhete de Dasha a Moscou, quando a filha decidiu partir. Entreguei minha vida a eles, pensava, fitando o teto escuro. Passei fome, dormi pouco, neguei a mim mesma até as pequenas alegrias. E agora? Será que sou necessária? Só enquanto estou saudável, enquanto posso cozinhar e limpar. Do outro lado da parede, uma paciente nova gemia baixinho. No corredor, as enfermeiras conversavam em voz abafada, enquanto Valentina deitava-se, sentindo as lágrimas escorrerem pelas têmporas. A dor da solidão era mais aguda que a dor física no peito. Aperta, sufoca, espalha-se pelo corpo como veneno. Coração de mãe, ironizou consigo mesma amarga. Tanto amor, tanta dor. E não importa para ninguém. Não importa para ninguém. No limiar da madrugada, o sono finalmente a vencera. Sonhou com a fábrica, com o barulho ensurdecedor das máquinas e com o jovem Yakov, que vinha buscá-la após o turno. Vamos para casa, Valyusha, dizia ele, estendendo a mão. As crianças estão esperando. A manhã de sábado amanheceu clara, mas enganosamente fria. A primavera fingia ter chegado, mas o ar ainda guardava o rigor do inverno. Valentina sentava-se à beira da cama do hospital, abotoando o casaco gasto. Adrá Petrova liberara sob a condição de seguir um regime rígido e tomar os medicamentos sem falhar. Quem virá buscá-la, Valentina Yakovlevna? Perguntou a enfermeira, preenchendo os papéis. Chego sozinha, respondeu, desviando o olhar. Sozinha, indignou-se a enfermeira. Após um infarto não pode ficar desamparada, minha querida. Sempre me virei sozinha. Agora também darei conta. No bolso levava as receitas médicas e os últimos 240 rublos de sua pensão. Os remédios custariam no mínimo 1.000, se não mais. Teria que esperar o próximo pagamento. E se tiver outro ataque? O pensamento a assombrou, mas ela o afastou com um gesto mental. Ao se despedir das companheiras de quarto, mantinha a postura ereta, sorria, prometia não esquecê-las. Por dentro, porém, só havia vazio, como uma casa sem aquecimento. Até a parada de ônibus, levou quase meia hora, quando o trajeto costumava demorar 10 minutos. Cada passo era uma pontada surda no peito. No ônibus, um rapaz lhe cedeu o lugar, e ela quase chorou diante daquele gesto simples de humanidade. Subir até o terceiro andar sem elevador foi uma tortura. A cada degrau parava ofegante, enquanto a cabeça girava e pontos escuros dançavam diante dos olhos. Só chegar, só não cair, repetia como uma prece. Quando finalmente abriu a porta do apartamento, foi recebida por um silêncio úmido. Os radiadores mal aqueciam. Em março, o aquecimento já havia sido reduzido. Cheirava a lugar abandonado e a sopa azeda, esquecida na panela desde segunda-feira. Valentina avançou devagar pela sala, sem tirar o casaco. Não tinha forças nem para acender o fogão. Afundou-se na poltrona e fechou os olhos. Ao redor, as paredes familiares, os objetos conhecidos, mas tudo lhe parecia estranho, distante. À direita, a cômoda guardava álbuns de fotos, documentos, cartas. À esquerda, o aparador com a louça que só saía em dias de festa. Coisas com história, com memória. Será que aos filhos interessam apenas esses metros quadrados, e não a sensação de lar? Ao anoitecer, a fome falou mais alto. Preparou um chá e cortou um pedaço de pão duro. Não havia mais nada em casa. Antes da internação, a geladeira já estava vazia. Não importa, murmurou, mastigando com dificuldade. Amanhã me esforço, vou até o mercado. O domingo começou com o toque do telefone. Valentina esticou o braço com esforço para atender. Alô, mamãe, sou eu. A voz de Anton soava incomumente preocupada. Já te deram alta? Ontem mesmo, respondeu ela. Voltei sozinha. O quê? Por que não ligou? Eu teria ido. Não queria atrapalhar seus compromissos, não resistiu a uma farpa. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Mãe, é sério, estava sobrecarregado no trabalho. E aí, está tomando os remédios direitinho? Tudo bem, filho. Valentina suspirou, e então uma ideia lhe ocorreu. Estava pensando. Deveria colocar os documentos em ordem. Documentos? Repetiu Anton confuso. Sabe como é, na minha idade é melhor prevenir. Afinal, vivo sozinha, o coração não ajuda.
Fez uma pausa. Se algo acontecer, não quero que tenham problemas. O silêncio na linha foi tão longo que ela chegou a pensar que a ligação havia caído. Que documentos, mãe? Finalmente perguntou Anton com a voz alterada. Burocráticos. Da casa da aposentadoria, médicos. Até um testamento, quem sabe? No tom do filho, transpareceram notas de alarme. Por que fala assim? Ainda vai nos enterrar a todos. Quem sabe, arrastou Valentina. Bom, filho, estou cansada. Vou deitar. Mãe, eu passo aí hoje, declarou Anton, de repente decidido. Daqui a 2 horas. Não precisa se incomodar. Ela começou, mas ele já havia desligado. Valentina voltou lentamente para a poltrona. Algo mexeu em seu peito, não era dor, era compreensão. Bastou mencionar documentos para que, de repente, houvesse tempo para uma visita. Anton chegou pontualmente 2 horas depois com um enorme saco de compras. Carne, peixe, frutas, sucos, doces, tudo não menos que 2.000 rublos. Mãe, por que não ligou? Eu teria vindo na hora, começou ele, esvaziando a sacola sobre a mesa da cozinha. Valentina o observava em silêncio. Em 20 minutos, o filho consertou a torneira que pingava, verificou as fechaduras, inspecionou as tomadas e até trocou a lâmpada queimada do banheiro. Obrigada, Antocha, disse ela quando ele finalmente se sentou. O que seria de mim sem você? Ah, mãe, não exagere, ele afastou o elogio com um gesto, mas algo culpado brilhou em seus olhos. O importante é não se preocupar. Se precisar de ajuda com os documentos, tem um ótimo advogado no trabalho. Deixamos tudo em ordem, como deve ser. Falava de saúde, de alimentação adequada, de como ela deveria se cuidar. Mas seus olhos percorriam o apartamento com um olhar avaliador, os móveis, os metros quadrados, a localização. Como um corretor em uma vistoria. Vou ligar para Lilba e a Dasha, disse ao sair. Que venham também te visitar. Não dá para deixar você sozinha depois do hospital. Ela lavava a louça com estardalhaço, enxugava o pó com movimentos bruscos, varria o chão como se quisesse levá-lo junto com a sujeira. Tudo rápido, barulhento, entre suspiros teatrais e lamúrias surdas. Anton, observando-a do sofá, soltou com cautela. Você está preocupada com os documentos? A pergunta soou casual, quase distraidamente, enquanto ela arrumava os pratos na mesa para o almoço. Sem parar o que fazia, Valentina respondeu com um tom que pretendia ser leve, mas saiu carregado. Eu e o Serguei podemos te ajudar com qualquer papelada. Deixamos tudo direitinho, como deve ser. Obrigada, filha, assentiu Valentina, os dedos apertando a borda da xícara com mais força do que o necessário. Vou pensar. Na despedida, Lilba ficou parada na porta da sala por longos segundos, os olhos percorrendo cada canto do apartamento com uma atenção que não era de quem admira, mas de quem avalia. Sabe, mamãe, até tinha esquecido como seu apartamento é bom, disse finalmente com um sorriso que não chegava aos olhos. Os cômodos são grandes, os tetos altos. Hoje em dia ninguém mais constrói assim. Cuide-se, tá? Passo aqui de novo esses dias. Na quarta-feira, Dária apareceu no batente com uma caixa de vitamina importada, uma embalagem de bombons finos e um tablet ainda na caixa. Mamãezinha! Exclamou, beijando-a na face com um entusiasmo que soou ensaiado. Quase morri de medo quando Anton ligou. Peguei passagem na hora. O trabalho pode esperar. Valentina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Passagem? Você mesma disse que não tinha dinheiro até o salário. Dária hesitou por um instante, os dedos brincando com a alça da bolsa. O chefe adiantou quando soube do seu caso. Paguei 12.000 no bilhete, imagina. Riu, forçando um tom descontraído. Mas você vale cada centavo, mamãe. Dária, sempre tão prática e composta, agora se mexia como uma adolescente nervosa. Mostrou como usar o tablet para ver filmes, ler livros, me ligar por vídeo, explicou a posologia das vitaminas, indicou os melhores horários para cada comprimido. Até que Valentina notou o celular da filha apontado para a estante. O que é isso? Perguntou, indicando o gesto com o queixo. Ah, nada, só para avaliar o estado das coisas, respondeu Dária, evasiva, guardando o aparelho com pressa. Quem sabe a gente faz um reparo aqui depois, hein? Já na porta, como se a frase tivesse escapado sem querer, soltou. Aliás, mamãe, o Anton falou que você está pensando em testamento? Tem um advogado conhecido em Moscou. A gente arruma tudo direitinho, com cláusulas blindadas. Não se preocupe, cortou Valentina seca. Tá bom, concordou Dária, mas o sorriso que deixou para trás era o de quem já tinha ganho a partida. A semana seguinte virou um teatro do absurdo. Os filhos ligavam todos os dias, às vezes mais de uma vez, com perguntas que soavam como interrogações. Mãe, você tomou o remédio? Então, mamãezinha, o coração não está doendo, está?
Lilba, a voz embargada de falsa preocupação. Hoje você mediu a pressão? Dária, prática como uma enfermeira de plantão. E invariavelmente a conversa desandava para os papéis. E aí, pensou naquilo do advogado? Anton, fingindo desinteresse. Que tal eu passar aí com os formulários? A gente preenche devagarinho, Lilba, doce como mel envenenado. Ouvi dizer na Receita Federal que é melhor fazer doação em vida do que testamento, aconselhava Dária, com a autoridade de quem já tinha calculado os impostos. Sai mais barato. Até que em um daqueles dias, Valentina atendeu o telefone e ouviu, antes mesmo de falar, as vozes dos 3 filhos. Eles tinham esquecido de desligar após a última chamada. Na verdade, o apartamento deveria ser meu, como filho mais velho, argumentava Anton. Tenho 2 filhos para criar, a faculdade deles não é barata. Ah, é? Retrucou Lilba, ácida. E eu? 3 filhos, uma hipoteca que não acaba mais. Ou a gente vende e divide o dinheiro, sugeriu Dária, fria. Uma 2/4 no centro hoje vale uns 6 milhões. Dividido em 3, dá 2 cada. Valentina devolveu o fone ao gancho sem fazer barulho. Não houve raiva. Não houve gritos. Só um vazio tão denso que doía nos ossos, como se o infarto tivesse voltado para terminar o serviço. Na sexta-feira, quando o telefone tocou novamente, ela não atendeu. Em vez disso, jogou um chale sobre os ombros e desceu até o patamar de Kládia Petrovna. Ficou alguns instantes diante da porta da vizinha, respirando fundo, antes de apertar a campainha. A porta abriu-se quase imediatamente. Kládia estava ali de pé, com uma toalha nas mãos, claramente interrompida enquanto lavava a louça. Valia, disse surpresa, a voz carregada de uma desconfiança que não conseguia esconder. Kládiuska, me perdoa, pediu Valentina baixinho. Eu não estava em mim. Você não merecia aquelas palavras. O rosto da vizinha amoleceu. Bobagem, Valia. Eu sei como você sofreu. Entra. A chaleira acabou de ferver. Sobre a mesa de fórmica, entre xícaras de chá e rosquinhas, Valentina desabafou tudo. A transformação repentina dos filhos, a preocupação de fachada, o diálogo que ouvirá sem querer. Só falam em testamento, e logo aparecem com advogados e cálculos rio, amarga. Então é apartamento que eles querem, não a mãe. Kládia balançou a cabeça, compassiva. Ai, Valia. E agora, o que você vai fazer? Valentina ficou olhando pela janela, onde os galhos pelados de um velho chopo se balançavam contra um céu de chumbo. Depois, virou-se para a amiga com uma determinação que não estava ali havia anos. E se eu dissesse que quero doar o apartamento? Não para eles, mas para outra pessoa? Para quem? Espantou-se Kládia. Não sei ainda. Talvez para o Estado, ou para um hospital, ou um orfanato. Só para ver como eles reagiriam. Kládia mexeu o chá com a colher, pensativa. Vão ficar furiosos, Valia. Ofendidos até a morte. E eu não estou ofendida. A voz de Valentina cortou o ar como uma lâmina. Passei a vida inteira me aniquilando por eles. Deixei de comer, de dormir, de viver, enquanto eles só querem saber do que vão herdar. Não é a mãe que importa, é a herança. Ela bateu o punho na mesa com tanta força que as xícaras tremeram. Que fique claro, então, se o apartamento vale mais do que eu, que seja. Vamos ver o que pesa mais, o amor de filho, ou o preço do metro quadrado. Nos olhos de Valentina, antes opacos de dor e cansaço, uma faísca começava a arder. Um plano tomava forma em sua cabeça, louco, desesperado, mas a única coisa que fazia sentido. Sabe, Kládiuska disse baixinho, sempre achei que meus filhos eram o mais valioso que eu tinha. Mas talvez esteja na hora de entender que eu mesma também tenho valor. Que minha vida me pertence. Não a eles. Kládia apertou sua mão em silêncio. Aquele gesto valia mais do que qualquer palavra. Gália? Anton franziu a testa surpreso. Nem sabia que você ainda tinha parentes no interior. Tenho filho. Tem sim, respondeu Valentina, admirada com a facilidade com que a pequena mentira escapou de seus lábios. É uma prima distante do seu pai. Mora em Malinova. Lembra quando a gente ia colher cogumelos com ela, quando você era pequeno? Ah, Anton arrastou a voz, incerto. E vai ficar muito tempo? Um par de semanas, talvez. O lugar é bom, o ar é puro. E lá tem telefone? Como a gente se comunica? Tem um fixo, mas funciona mal, improvisou Valentina, sentindo o peso da mentira se dissolver no ar. Não se preocupe, se precisar, eu mesma ligo. Quando desligou, um estranho alívio a invadiu. Amanhã estaria longe e o telefone permaneceria desligado. Que se preocupassem. Que sentissem, mesmo que por pouco tempo, o gosto amargo de perder alguém próximo. O ônibus seguia devagar pela estrada esburacada, serpenteando entre colinas e bosquetes.
Pela janela a primavera despertava a passos lentos, brotos verdes furavam a terra aqui e ali, e nas clareiras amareleciam tímidos dentes de leão. O Pinhal ficava a 150 quilômetros da cidade, às margens de um pequeno lago de águas tranquilas. Antigamente era um sanatório mantido por uma grande fábrica, mas depois da perestroika passou para as mãos do Estado. Valentina observou, curiosa, o prédio de 3 andares em tijolos vermelhos, cercado por pinheiros altos. O cheiro de resina fresca enchia o ar, nada parecido com a poluição da cidade. Seus pulmões se expandiram, ávidos por aquele oxigênio puro. No pequeno saguão, uma administradora de meia-idade a recebeu com um sorriso. Valentina Yakovlevna Morozova? Ótimo! Estávamos esperando por você. Seu quarto é o 217, no 2º andar. Sua companheira de quarto já está instalada. O espaço era pequeno, mas aconchegante. 2 camas, criados mudos, um armário e uma mesa junto à janela. No parapeito, um vasinho de barro com uma gerânio empoeirado. A vista dava para o lago, cintilante sob o sol de abril. Na outra cama, uma senhora de cabelos grisalhos penteados com esmero lia um livro. Ao ver Valentina, fechou-o com cuidado e cumprimentou-a com um sorriso caloroso. Boa tarde. Sou Tamara Grigorievna Volkova. Seremos companheiras de quarto. Valentina Yakovlevna, apresentou-se Valentina, arrumando suas coisas. É a primeira vez que venho aqui. Então vou explicar como as coisas funcionam, disse Tamara Grigorievna, ajustando os óculos. Café da manhã às 8, depois os procedimentos médicos. Almoço ao meio-dia, seguida de uma cesta. À tarde, mais tratamentos. Jantar às 6. Caminhamos, respiramos, nos tratamos. Valentina anuiu, grata. A rotina lembrava a disciplina da fábrica. Tudo no seu lugar, tudo na sua hora. Aquela previsibilidade a acalmava. Na manhã seguinte, depois de um café da manhã de mingau de aveia, pudim de queijo e chá, um cardiologista a examinou e prescreveu um plano. Massagens, banhos de pinho, fisioterapia e exercícios supervisionados. Valentina seguiu as instruções à risca, cumprindo horários, ouvindo os conselhos das enfermeiras. À noite, ela e Tamara Grigorievna sentaram-se em um banco à beira do lago. O ar da primavera já não era tão cortante, e elas podiam ficar um pouco ao ar livre, enroladas em xales. Há quanto tempo a senhora é viúva? Perguntou Tamara Grigorievna, notando a aliança no dedo de Valentina. 36 anos, respondeu ela. Meu marido morreu jovem com 40. Um derrame? Que coisa terrível, murmurou a companheira balançando a cabeça. Pelo menos os filhos ajudam? Valentina queria dar uma resposta vaga, evasiva, mas as palavras brotaram sozinhas, arrastando consigo toda a verdade. O infarto, a indiferença dos filhos, o súbito interesse deles pelo testamento. Tamara Grigorievna ouviu tudo em silêncio, sem interrompê-la. Quando Valentina terminou, a senhora refletiu por um instante antes de dizer: Sabe, Valentina Yakovlevna, eu passei por algo parecido. E contou como, 5 anos antes, sofrerá um derrame grave e ficará um mês internada. Seus 3 filhos, assim como os de Valentina, quase não a visitavam, sempre com desculpas, o trabalho, os afazeres, a distância. Meu filho mora no bairro ao lado, meia hora de viagem, e veio me ver apenas 2 vezes em todo aquele mês, disse sem amargura, apenas com uma resignação serena. As filhas que moram em outra cidade, ligaram umas 2 vezes para a enfermaria. Sem tempo, sem tempo. E como a senhora superou isso? Perguntou Valentina, baixinho. Quando me recuperei entendi uma coisa, preciso viver para mim, não esperar gratidão, respondeu Tamara Grigorievna, olhando para as águas do lago. Não adianta se agarrar a algo que já morreu, a ilusão de uma família unida. Vendi meu apartamento na cidade, comprei uma casinha na aldeia perto do meu filho. E sabe, pela primeira vez em anos me senti livre. Mas não dói? Valentina a encarou, incrédula. Afinal, dedicamos a vida a eles. Dói, claro, concordou a senhora, assentindo. Mas a mágoa é um veneno que a gente bebe, esperando que mate os outros. Eu decidi, chega de me envenenar. A vida é uma só, e ela é minha. Ficaram em silêncio, observando os reflexos dourados do sol poente dançarem na superfície do lago. Olha aqui, minha querida, disse Tamara Grigorievna por fim. Faça com que seu apartamento traga um bem real. Como assim? Na nossa cidade tem um orfanato. Aqueles meninos precisam de um teto. Eles é que vão valorizar de verdade. Seus filhos, se amarem, vão entender. Se não entenderem, é porque você tomou a decisão certa. Valentina a olhou, atônita. A ideia de doar a casa para um orfanato nunca lhe ocorrerá. Ela pensara em assustar os filhos, em castigá-los, mas dar aquilo a estranhos? Ainda assim,
Algo naqueles palavras ecoou dentro dela. Mas, é sangue do meu sangue, objetou hesitante. Sangue do seu sangue, repetiu Tamara Grigorievna. E daí, se não há alma do seu coração? Se para eles o que importa são os metros quadrados e não o que você sente. Aquelas palavras cravaram-se nela. Naquela noite Valentina reviu cada cena das últimas semanas, os sorrisos forçados, a preocupação fingida, os olhares ávidos pela mobília, pela planta da casa. Os dias no sanatório seguiam tranquilos, ginástica pela manhã, café, procedimentos, caminhadas, conversas com Tamara Grigorievna. A cada dia sentia as forças voltarem. O coração doía menos, a respiração ficava mais funda, as bochechas recuperavam a cor. Passava horas no pinhal, sentava-se à beira do lago, refletindo sobre a vida, os filhos, o futuro. No início, os pensamentos eram confusos, angustiados. Mas aos poucos, uma clareza inesperada se instalou em sua alma, uma lucidez que não sentia havia décadas. O telefone permaneceu desligado. Às vezes, a tentação de ligá-lo a assaltava. E se eles estão preocupados? E se sentem minha falta? Mas algo a detinha. Talvez o medo de mais uma decepção. Ou talvez, pela primeira vez, o gosto de uma liberdade que não conhecia. E então, decidiu algo? Perguntava Tamara Grigorievna de vez em quando. Valentina sentia. Decidi. Ainda não está tudo claro, mas já estou perto. E era verdade. Um plano amadurecia em sua mente, não apenas ameaçar os filhos, mas fazer algo de concreto. Doar o apartamento ao orfanato. Deixar um legado que transcendesse sua própria vida, algo que beneficiasse quem realmente precisava, não aqueles que só enxergavam nela um patrimônio. No último dia no sanatório, Valentina acordou com uma leveza nova. Sabia o que faria ao voltar. No café da manhã, compartilhou sua decisão com Tamara Grigorievna. Vivi 60 anos para os outros, disse, passando manteiga no pão. Chegou a hora de fazer justiça. Vou deixar a casa para o orfanato. A companheira aprovou com um aceno. Certo, minha cara. Que o bem vá para quem merece. E os meus filhos? Valentina hesitou pela última vez. E os seus filhos? Tamara Grigorievna deu de ombros. Se realmente te amam, e não apenas o meu apartamento, vão entender e aceitar, concluiu Tamara Grigorievna, ajustando o chale nos ombros. E se não entenderem, então você fez a escolha certa. À noite, enquanto arrumava suas coisas na velha mala surrada, Valentina tirou uma fotografia de Yakov. Jovem, bonito, com aquele brilho malicioso nos olhos que ela tão bem lembrava. E amava. Você aprovaria e acha? Perguntou em voz baixa, como se ele pudesse ouvir, enquanto observava cada traço familiar do rosto. Talvez não. Ele sempre dizia que o sangue era mais importante que tudo, mas não viu como eles cresceram. Não viu como o coração dele, o nosso coração, virou apenas um obstáculo no caminho da herança. Colocou a foto com cuidado entre as roupas dobradas. E, pela primeira vez em semanas, sentiu uma calma clara no peito, como o céu depois da tempestade. O ônibus se aproximava da cidade quando gotas de chuva de abril começaram a tamborilar no teto. Valentina olhava pela janela as ruas familiares, e lhe parecia que voltava de outro mundo. 18 dias no sanatório não haviam curado apenas seu corpo, mas algo muito mais profundo. Voltava diferente, mais forte e decidida, com a certeza nítida do que precisava fazer. Ao subir as escadas do seu prédio, não sentiu a falta de ar de sempre. O coração batia firme e tranquilo. Enquanto procurava as chaves, a porta do apartamento ao lado se abriu de repente. Kládia Petrovna apareceu no batente, de braços erguidos. Valha! Exclamou emocionada. Graças a Deus, voltou. Já estava pensando. Abraçaram-se com força, e Kládia a puxou para dentro. Valha, eles aqui piraram. Ligavam todo dia, vinham bater na porta, quase chamaram a polícia. Eu falava, foi visitar a tia Gália na aldeia, como ela mesma pediu para dizer. Que tia Gália, Kládia? Não existe nenhuma tia Gália. Riu, colocando a chaleira no fogo. Valentina tirou o celular da bolsa e o ligou. A tela iluminou-se com dezenas de notificações, 47 chamadas perdidas. 16 de Anton, 19 de Lyubó, 12 de Dária. Viu como se desesperaram? Resmungou Kládia. Tiveram medo de perder a herança. Que se preocupem um pouco, respondeu Valentina serena. Foi bom me afastar. Decidi tudo. Antes que terminasse a frase, o telefone vibrou em sua mão. No visor, o nome do filho mais velho. Sim, Antonsha atendeu, com voz firme. Mamãe. A voz do filho soava aliviada, mas com um tom irritado. Onde você estava? Ligamos para todos os hospitais, ninguém sabia de você. O celular desligado. E essa tal de tia Gália? Mentira. Checamos.
Estava no sanatório, respondeu Valentina, calma, me recuperando do infarto. Por que não avisou? A gente ficou louco de preocupação. O tom de Anton era acusador. E você se preocupou comigo, ou com o apartamento? Perguntou Valentina, direta. Houve um silêncio do outro lado. Depois de alguns segundos, o filho mudou de tom. Mamãe, como pode pensar uma coisa dessas? Claro que com você. Bom, cortou ela. Amanhã às 18 horas, espero você, Liu Bo e Daria aqui. Teremos uma conversa importante. Desligou sem esperar resposta. 5 minutos depois, foi Liu Bo quem ligou, chorando. Mamãezinha, não dormi 3 noites, achei que algo terrível tinha acontecido. Como pôde fazer isso conosco? Amanhã, às 18 horas, Liuba. Venha, conversaremos sobre tudo, disse Valentina, sem ceder. Daria foi a última. Sua voz soava fria, quase reprovadora. Mamãe, isso é irresponsável. Você teve um infarto, está doente. Ficamos loucos de preocupação. Amanhã, às 18 horas, Dasha. Espero você com Anton e Liu Bo. A conversa será séria. De volta ao seu apartamento, Valentina foi direto à estante e retirou a velha caixa de lata com os documentos. Passaporte, carteira de aposentadoria, título de propriedade da casa herdada da sogra. Tudo estava no lugar. Amanhã seria um dia decisivo. O escritório notarial de Olga Petrovna Smirnova ficava no térreo de um prédio antigo no centro. Uma placa discreta, uma porta pesada, um sininho que tilintou ao entrar. Em que posso ajudar? Perguntou a notária, levantando os olhos do computador. Preciso fazer um testamento, disse Valentina, sem hesitar. Olga Petrovna ouviu com atenção, fazendo perguntas precisas, checando cada detalhe. Quer deixar o apartamento para um orfanato? Confirmou, surpresa. Não é comum. Geralmente as pessoas deixam para a família. Tenho minhas razões, respondeu Valentina seca. A notária assentiu compreensiva. É seu direito. Mas saiba que para casos assim, é necessária uma declaração de sanidade mental. Formalidade, mas obrigatória. Senão, os herdeiros podem contestar. Valentina já esperava por isso. E o custo? Perguntou. 4.000 rublos. Era quase um quarto de sua aposentadoria, mas ela não titubeou. Tirou o dinheiro da carteira gasto e entregou. Quando ficará pronto? Venha depois de amanhã. Terei tudo preparado. E não se esqueça da declaração. No dia seguinte, Valentina foi ao dispensário psiquiátrico. Um médico jovem, de olhos cansados, fez perguntas rotineiras, testou suas reações, pediu que dissesse o ano e o nome do presidente. Totalmente capaz, concluiu, emitindo o atestado. São 500 rublos. Mais um rombo no orçamento apertado, mas ela não se arrependeu. Seguia o plano, passo a passo, sem volta. O último destino foi o orfanato número 3, na rua escolar. Um prédio baixo de 2 andares, com pintura desbotada e um pequeno parque infantil no pátio. A diretora Helena Viktorovna, uma mulher enérgica, de cabelo curto e olhar atento, ouviu Valentina com espanto. Quer doar seu apartamento para o orfanato? Repetiu, incrédula. Isso é inesperado. Normalmente as pessoas deixam para os filhos. Tenho minhas razões, repetiu Valentina, como fizera com a notária. Temos 15 crianças, de 7 a 16 anos, explicou a diretora. Se sua decisão é final, isso será uma ajuda imensa. Poderemos usar o espaço para abrigar jovens que saem do orfanato sem ter para onde ir. Valentina assentiu. Que saibam que há pessoas que pensam neles. Ao sair, ouviu risadas de crianças no pátio. Crianças comuns, só que sem família. Talvez meu apartamento se torne um lar para algum deles, pensou. Algo que não foi para os meus próprios filhos. Na quinta-feira, às 18 horas em ponto, a campainha tocou. Valentina estava sentada no velho poltrona de Yakov, de encosto alto e braços desgastados. Era um lugar simbólico, quase sagrado na casa. Ela própria nunca ousara sentar-se ali antes. Mas hoje era um dia diferente. Está aberta, disse, em voz alta. Anton entrou primeiro, tenso, com uma caixa de bombons na mão. Atrás dele, Liu Bo, com um buquê de cravos e uma sacola de onde espiava a borda de uma panela. Por último, Daria, segurando um embrulho com o logotipo de uma loja cara. Os 3 pareciam abalados. Mamãezinha! Liu Bo correu para abraçá-la, mas Valentina a deteve com um gesto suave. Passem, sentem-se, disse Valentina, indicando os lugares com um gesto das mãos. A conversa será séria. As crianças trocaram olhares e se acomodaram em silêncio. Anton afundou no sofá, Liu Bo sentou-se ao seu lado, tensa, os dedos entrelaçados com força. Daria escolheu a cadeira junto à janela, as costas eretas como uma régua. O ar na sala ficou pesado, carregado de expectativa. O que aconteceu, mamãe? Começou Anton, cauteloso.
Você nos assustou com esse sumiço repentino, e agora com esse tom, acrescentou Daria, a voz trêmula. É algo com sua saúde? Os médicos disseram alguma coisa? Valentina olhou para eles, tão diferentes em aparência, mas idênticos na expressão de preocupação interessada. Onde estavam quando eu me arrastava pelo corredor do hospital, sozinha? Onde estavam seus rostos angustiados, seus presentes, seu cuidado? A pergunta queimava dentro dela, mas ela apenas respondeu, calma. Minha saúde está bem. Voltei do sanatório descansada e com a cabeça clara. Obrigada por terem vindo. Um silêncio incômodo se instalou. Os três se endireitaram, como se pressentissem a tempestade. É hora de resolver a questão do apartamento, continuou Valentina, e sua voz não deixava espaço para réplicas. Anton inclinou-se para a frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Liubó torcia as mãos no colo, os olhos úmidos. Daria, sempre tão contida, endireitou ainda mais a postura, como se preparasse para uma batalha. Pensei muito sobre justiça, prosseguiu Valentina, cada palavra medida firme. Dediquei minha vida a vocês, meu tempo, minhas forças, meu amor. Trabalhei até o esgotamento. Passei fome e me privei de tudo. E quando mais precisei, vocês lembraram de mim só por causa da herança. Mamãe, nós sabemos, tentou Liubó, mas Valentina a silenciou com um gesto seco. Bastou mencionar os documentos, e de repente apareceu tempo para visitas, ligações, cuidados. Sua voz não tremia, era uma lâmina afiada. Por isso tomei uma decisão. Os três congelaram. O apartamento será doado ao orfanato número 3. Lá há crianças que realmente precisam. Crianças sem para onde ir depois dos 18 anos. Este teto será a chance delas terem uma vida digna. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Liubó ficou com a boca entreaberta, como se as palavras tivessem lhe roubado o fôlego. Daria empalideceu, os lábios apertados em uma linha fina. Anton cerrou os punhos com tanta força que as juntas estalaram. Mãe, você enlouqueceu? Explodiu ele, levantando-se do sofá de um salto. Este é o nosso lar. Aqui está toda a nossa história, nossa infância. É minha casa, respondeu Valentina, serena. E tenho o direito de dispor dela como bem entender. Liubó cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudidos por soluços. Como você pode, mãe? Como pode privar seus netos de uma herança? O que vou dizer às crianças? Que a vovó deu a casa deles para estranhos. Diga que a vovó ajudou quem precisa mais, retorquiu Valentina, sem um pingo de hesitação. Seus filhos não ficarão na rua. Vocês têm suas próprias casas. Daria, sempre tão controlada, começou a andar de um lado para outro, os passos nervosos ecoando no assoalho. Mamãe, podemos conversar, encontrar um meio termo. Por que esses extremos? Talvez um de nós precise mais desse apartamento. Talvez possamos chegar a um acordo. Chegar a um acordo sobre o quê? Valentina olhou para ela com frio desdém. Sobre qual de vocês ficará com meus bens? Enquanto ainda estou viva, já estão dividindo a pele do urso antes de caçá-lo. Os olhos dos três se encontraram, e Valentina viu neles uma mistura que a feriu mais do que qualquer palavra. Choque, raiva, e o pior de tudo, cálculo. Vamos contestar esse testamento, declarou Anton, decisivo. Você não está em seu juízo depois da doença. Qualquer juiz vai anulá-lo. Não vai dar certo, filho, Valentina balançou a cabeça, quase com pena. Tem um atestado de sanidade mental assinado por psiquiatra. Todos os documentos estão em ordem. Isso é cruel, mãe, soluçou Liubó, as lágrimas escorrendo entre os dedos. E o que vocês fizeram por mim? Valentina perguntou tão baixo que eles quase não ouviram. Quando eu estava no hospital, quem veio? Quem trouxe um agrado? Quem segurou minha mão? O silêncio voltou, quebrado apenas pelos soluços abafados de Liubó. Esta casa é minha, e farei com ela o que julgar necessário, afirmou Valentina firme. Não há o que discutir. O testamento está feito, assinado e autenticado em cartório. Ela se levantou do poltrona, sinalizando que a conversa havia terminado. Quem ama de verdade prova isso não com a expectativa de uma herança, mas com ações. Minhas portas estarão sempre abertas para quem vier com o coração limpo, para quem precisar de mim, não do meu apartamento. Anton agarrou a jaqueta com violência, os olhos faiscando de raiva. Você vai se arrepender disso, mãe. Não vamos deixar assim. Como você pôde, mamãezinha? Choramingou Liubó, juntando suas coisas com mãos trêmulas. Somos seus filhos, seu sangue, disse Daria, já na porta, a voz gelada. Isso é um erro. Você ainda vai mudar de ideia. A porta da frente bateu. 1, 2, 3 vezes. Valentina ficou sozinha no silêncio da casa que pela primeira vez em décadas, parecia sua de verdade. Ela caminhou devagar até a janela e afastou a cortina.
Lá embaixo no pátio, Anton gesticulava com veemência para as irmãs, os braços cortando o ar. Liubó chorava, o lenço pressionado contra o rosto. Daria permanecia imóvel, os braços cruzados sobre o peito, o rosto uma máscara de indiferença. Valentina os observou de cima, tão estranhos, tão distantes. Estranhamente não sentiu dor nem arrependimento. Apenas uma calma certeza de que havia feito a coisa certa. Desculpe, Yasha murmurou, olhando para o retrato do marido na parede. Mas eles já não são as crianças que você conheceu. E talvez nunca tenham sido. As duas meninas, Kátia e Masha, eram como reflexos no espelho com suas tranças loiras idênticas, mas os temperamentos não poderiam ser mais diferentes. Kátia, ágil e inquieta, saltitava de um canto para outro como um passarinho curioso. Masha, quieta e sonhadora, preferia observar o mundo com olhos atentos, como se guardasse cada detalhe na memória. Com elas, Valentina passava a maior parte do tempo, ensinava pontos de crochê, mostrava como temperar uma sopa simples ou regar as gerânias sem afogá-las. Era nessas pequenas lições que ela encontrava uma alegria tranquila, quase terapêutica. Valentina Yakovlevna, disse certa vez Helena Viktorovna, a diretora, durante uma pausa para o chá na sala dos funcionários, estamos planejando daqui a um ano realocar alguns de nossos jovens para o seu apartamento. Uma espécie de residência assistida, para quem está dando os primeiros passos na vida adulta. Andrei será um dos primeiros. Valentina assentiu, os dedos brincando com a colher no pires. É o certo a fazer. Ele vai precisar de apoio nos primeiros meses. As tardes após o turno no orfanato tinham se tornado um ritual sereno. Às vezes ela passava pela casa de Kládia Petrovna para um café, outras vezes, perdia-se nas páginas de um livro ou no ritmo monótono das agulhas de tricô. A vida que antes parecia um fardo, agora fluía com uma cadência tranquila, como um rio que finalmente encontra seu leito. Cada dia tinha um propósito, as crianças do orfanato, as plantas na janela, as cartas que começava a receber dos filhos. Daria foi a primeira a quebrar o silêncio, um mês depois daquele encontro tenso. A ligação chegou em uma tarde de quarta-feira, quando Valentina arrumava os potes de especiarias na cozinha. Mamãe, a voz da filha tremia hesitante. Desculpe. Não houve desculpas elaboradas, nem justificativas vazias. Apenas aquele desculpe rouco, carregado de um arrependimento que não precisava de palavras para ser compreendido. Eu entendo, Dashenka, respondeu Valentina, secando as mãos no avental. Não guardo rancor. Só queria que vocês vissem que o amor não se mede por metros quadrados. Um silêncio pesado pairou entre elas, até que Daria perguntou tímida. Posso ir aí? Sem presentes, sem nada. Só para conversar. Elas se encontraram em um café pequeno perto do novo endereço de Valentina, daquele tipo onde o cheiro de canela se misturava ao barulho das xícaras. Daria falava baixo, os dedos brincando com a alça da bolsa. Contou sobre o trabalho, os projetos que havia adiado, as noites em claro repensando tudo aquilo. Sabe, mamãe, eu sempre achei que sucesso era só carreira, dinheiro, status. Mas agora vejo que sem pessoas de verdade ao lado, nada disso faz sentido. Valentina ouvia sem interromper, sentindo algo se recompor dentro dela, como um osso que finalmente sarava. Liubó apareceu 2 meses depois, sem aviso. Era um domingo de manhã quando a campainha tocou, e lá estava ela com Dima e Ania segurando suas mãos, os olhos úmidos. Mamãe, posso entrar? Perguntou, a voz embargada. Pensei que era a hora das crianças conhecerem a verdadeira avó, não aquela que elas viram antes. Valentina abriu a porta sem hesitar. Liubó se desfez em lágrimas. Nós só pensávamos na apartamento, mamãe. Perdoe a gente se conseguir. Em vez de palavras, Valentina a abraçou com força, depois ajoelhou-se na frente dos netos. Olá, sou a vovó Valia, disse, estendendo as mãos. E vocês devem ser os meus novos ajudantes. Dima, sério como um adulto aos 14 anos, cumprimentou-a com um aceno formal. Ania, de 11, sorriu envergonhada, espiando por trás dos cabelos. É verdade que a senhora trabalha com crianças que não têm pais? Perguntou, os dedos torcendo a barra da blusa. Verdade, confirmou Valentina. Querem fazer algo por elas? Tenho tintas e papel, podemos pintar uns desenhos para enfeitar o refeitório. Aqueles minutos se transformaram em horas. A sala encheu-se de risos, de lápis riscando papel, de Dima ajudando a consertar a luminária da mesa com uma paciência que surpreendeu a todos. Liubó, entre uma risada e outra, preparava o almoço. E Valentina, observando aquele movimento, sentiu algo se aquietar dentro dela. A pequena kitnet, antes um refúgio solitário, agora pulsava com vida. Era um lar de verdade.
Valentina também decidiu naquele mesmo dia que finalmente se matricularia naquele curso de informática básica sobre o qual tanto pensava. Ainda não sabia ao certo o que escolheria aprender primeiro, se seria enviar e-mails para os netos, buscar receitas na internet ou até mesmo explorar as redes sociais para reconectar-se com velhos amigos. Mas uma coisa ela tinha absoluta certeza: havia muitas primaveras pela frente, e cada uma delas seria preenchida com propósito, com afeto, com pequenas e grandes descobertas. Porque a vida, afinal, não se mede apenas pelos anos que passam, mas pela intensidade com que os vivemos. E ali, entre paredes simples e corações abertos, Valentina redescobriu que nunca é tarde para semear novas histórias, nem para colher, com as próprias mãos, a doçura de um recomeço.